Boa noite, irmãos. Graça e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite, meus irmãos, vamos mais um culto bíblico no lar. Vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos bendizer ao nome do Senhor e engrandecer o seu nome, que é bendito, que é longânimo, que é magnífico. Então, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, adorar com alegria em nosso coração, pois o Senhor, Ele nos fortalece. O Senhor é o nosso Deus. Meus amados, vamos iniciar esse culto orando ao Senhor. Boa noite, irmã Saúde, ao irmão Ribamar e aos demais irmãos que estarão cultuando conosco nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos, Senhor, nós te bendizemos o teu nome. Senhor, muito obrigado por mais um domingo na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos aqui em família e os irmãos nos seus lares com suas famílias. Estamos juntos, Senhor, cultuando-os a ti, embora em lares separados, mas com um propósito santo e bendito de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de culto bíblico no lar. Que tu seja exaltado nesta noite. Recebe, Senhor Deus, a nossa oração, a adoração, os cânticos e também fala conosco em meio à pregação da tua mensagem nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar louvores ao Senhor Altíssimo. Vamos cantar ao Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Amém. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
ao Senhor. Aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Louvado seja Deus, irmãos. Nós ouvimos aí cânticos espirituais, cânticos que exaltam ao nome do Senhor, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Deus abençoe a irmã Maria de Jesus, ao jovem Pedro e também a irmã Nilza Maciel. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, cada um, irmãos. E vamos continuar, irmãos, adorando ao Senhor Jesus, exaltando ao seu bondoso nome. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 100. Salmo de número 100. É um salmo de ações de graças. Eu gosto muito desse salmo. E ele expressa ações de graça, gratidão por Deus, por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele representa para a nossa vida. Salmo 100 diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus da glória, o Deus que está entronizado entre os querubins. É a Ele que nesta noite nós estamos adorando em espírito e em verdade. Meus amados, vamos cantar um hino do nosso inário, o hino 164, 164. Vamos cantar com alegria. Esse hino nós cantamos muito quando estamos na nossa congregação, né? E só para deixar claro aos meus amados, que esse culto aqui, culto bíblico no lar, é pela igreja, é pela congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Então, vamos cantar em nome do Senhor Jesus, o nome precioso, número 164. Vamos cantar. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome lesa sempre, para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Grande é o Senhor. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus aqui no Salmo 32. Salmo 32, Salmo de Davi, Salmo didático. O subtítulo é Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Vamos ler do versículo 1 do Salmo 32, do verso 1 até o verso 5. Em seguida, nós vamos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas faltas, as transgressões, na expectativa e na certeza de que o Senhor perdoará os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Vamos ler a palavra e depois vamos orar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, a mão do Senhor no caso, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lendo esse texto, amados, Davi, ele tinha ocultado o seu pecado por algum tempo, pecado que ele cometeu com Batseba, esposa de Urias. Ele ocultou por um tempo, mas o profeta Natan chegou, confrontou o pecado de Davi. Davi caiu prostrado aos pés do Senhor. O Senhor na mesma hora perdoou seus pecados. E Davi aqui, ele fala da alegria, do regozijo e da paz que ele sentiu após não mais ocultar os seus pecados, mas confessá-lo diante do Senhor. Meus amados, vamos orar a Deus, assim como o salmista Davi fez, confessou seus pecados. Nós devemos orar ao Senhor e confessar os pecados ao Senhor agora, em oração, na confiança de que Ele, com certeza, perdoará os nossos pecados. Oremos. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu fala conosco. A Tua palavra nos confronta, a Tua palavra nos faz lembrar que somos pecadores miseráveis. A Tua palavra nos faz lembrar que somos limitados, que somos pequenos e que transgredimos a Tua lei por pensamento, por obras e por ações. Ó Senhor, nós, Tua igreja, parte do Teu povo, Senhor, que estamos cultuando nesse momento, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Sara as nossas enfermidades, Senhor. Renova, Senhor Deus, as nossas forças. Estamos não ocultando, mas confessando a Ti, Senhor Deus, nossos pecados por pensamentos, por palavras, por ações, Senhor. Pois nós pecamos contra Ti, ó Deus, e também pecamos contra o nosso próximo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Renova as nossas forças e derrama da Tua graça sobre nós. Ó Deus, a Tua palavra diz, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados a Ti, Senhor, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em nome de Jesus que nós pedimos, em nome de nosso Salvador para sempre que nós pedimos a Deus, perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Meus amados, como forma de gratidão ao Senhor pelo perdão recebido agora, nós vamos cantar
mais um hino do nosso inário. Vamos louvar ao Senhor e vamos cantar o hino de ações de graças. O nome do hino é Ações de Graças. É o hino 61, hino 61. Vamos cantar ao Senhor com alegria e apresentar ao Senhor a nossa ação de graça, a nossa alegria pelo pecado recebido nesta noite, pela confissão e pelo perdão concedido pelo nosso Pai, em nome de Cristo. Vamos cantar com alegria o hino 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Grande é o Senhor, muito bom louvar ao Senhor, engrandecer o seu grande nome e render graças ao Senhor Jesus. Vamos, meus irmãos, cantar mais um cântico. As meninas vão cantar mais um cântico de adoração também ao Senhor. Cantamos um canto de ação de graça e nós vamos continuar louvando ao Senhor na beleza da sua santidade. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, Senhor, irmão. Se a tempestade louvado seja Deus me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas,
Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos partir agora para a parte da mensagem da palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 61. Salmo 61, 61. Vamos ler o verso 1 até o verso 8. Todo o Salmo primeiro, Salmo 1. Quero dar boa noite à irmã Rosângela Romão, da nossa congregação, a irmã Maria Socorro também, a Vera Lúcia, a minha sogra, a Cássia, minha cunhada, a irmã da minha esposa, ao jovem Jaelto também, missionário Jaelto também, servo do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, vamos meditar nesta noite, amados, no Salmo 61. E vamos ler com atenção, e em seguida vamos ter a explanação desse salmo aqui. Salmo 61, do verso 1 até o verso 8. Diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Senhor, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. Meus amados, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a bênção sobre a mensagem desta noite. Oremos. Deus amado, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais momento de mensagem, de pregação da Tua palavra. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações, edificando as nossas vidas, fortalecendo, Senhor, os meus amados irmãos, os corações aflitos e muitas vezes desesperançosos com tanta situação, Senhor, com tantas coisas que estão acontecendo neste ano. Ó Pai, acalenta os corações, consola os corações, fortalece-os nesta noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o Salmo 61 é um salmo real atribuído a Davi. Ele é o autor desse salmo. Esse salmo, ele possui elementos de lamentação. Neste salmo, o rei de Israel, o rei Davi, aponta para o grande rei que há de vir. O título inclui as palavras sobre Neginote, sobre instrumento de cordas. Pois se você, antes do versículo 1, se você lê a palavra, tem dizendo o seguinte: ao mestre de canto com instrumento de 10 cordas. Então, esse salmo, irmãos, tem 4 partes. Se você observar esse salmo, Salmo 61, ele tem 4 partes. Nos versículos 1 e 2, Davi apresenta a petição a Deus. Em segundo lugar, a segunda parte é que o salmista Davi faz a afirmação de que Deus é o refúgio dele, versículo 3 e 4.
A terceira parte é a certeza de que Deus proverá aquilo que Davi está pedindo nos versos 5 a 7. E a quarta e última parte, Davi, ele apresenta, ele fala, voto de louvar a Deus, versículo 8. Então, nesse momento, nós vamos discorrer esse salmo, versículo por versículo, trazendo a explicação correta desse texto. O Salmo 61 diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Meus amados, a palavra ouve-me, ó Deus, o meu clamor, porque em algumas traduções fala clamor, em outras traduções fala súplica. Clamor ou súplica é uma expressão clássica de salmos de lamentação. Davi, nesse momento, ele está clamando ao Senhor. Ele clama para que o Senhor ouça a sua oração, que é a oração de um crente atribulado. Meus amados, o contexto desse salmo, o que fez Davi escrever esse salmo, o contexto é que foi depois da morte do rei Saul, pois ele já era rei, e também no contexto de perseguição, pois o seu filho Absalão estava perseguindo Davi. O filho de Davi, Absalão, queria ver a morte do pai, e Davi, ele estava como que numa caverna, e clamando ao Senhor, e buscando ao Senhor o refúgio. Então Davi, ele estava atribulado, ele estava lamentando a situação do que estava acontecendo com a sua vida. Ele diz: ouve, ó Deus, a minha súplica ou o meu clamor, atende a minha oração. E o versículo 2 diz: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. O versículo 1 e 2, irmãos, reflete o coração de um homem que está completamente abatido pela situação que está acontecendo. O versículo 1 e 2 mostra a condição do coração e da mente de Davi. Davi, ele estava clamando ao Senhor, pedindo que Deus atendesse a sua oração. O verso 2 que nós lemos, ele diz: desde os fins da terra. Em algumas traduções fala desde os fins da terra. A nossa tradução diz o seguinte: desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Davi, aqui no versículo 2, ele descreve sua sensação de afastamento da presença de Deus em momento de necessidade. Quem de vocês, quem de nós não passou por essa experiência? De nós estarmos passando por um momento de aflição, momento de abatimento, momento de lamentação, porque nós perdemos emprego, porque aquilo que nós tínhamos nós não conseguimos, ou porque nós estávamos vivendo um momento de perseguição, momentos que nos levou à tristeza. Quantos de nós não se colocou assim como Davi na presença de Deus, clamando a Ele que Ele atendesse a nossa oração, que atendesse a nossa súplica, que atendesse o nosso clamor, mostrando a Deus o estado do nosso coração? Pois aqui no final do versículo 2 ele diz: no abatimento do meu coração. Davi escreveu vários salmos de lamentação, salmos em que ele estava vivendo situações de perigo, onde sua vida estava correndo perigo, e Deus ouviu as orações dos seus servos. Veja, Davi estava tendo a sensação de que o Senhor estava meio distante da situação que ele estava vivendo.
Veja, ele ora para voltar à presença da rocha que é mais alta do que ele. A imagem de Deus, irmãos, que ele escreve aqui, é a imagem de Deus como uma rocha, pois Deus, ele é a rocha do crente. A imagem de Deus como uma rocha, a rocha do crente, foi usada pela primeira vez por Moisés. Se você ler em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 4, Deus é apresentado como a rocha. E não somente em Deuteronômio, mas também em outras partes dos Salmos. Por exemplo, no Salmo 62, verso 2. No Salmo 71, verso 3. No Salmo 91, versículo 1 e 2. E também no Salmo 144, versículo 1. Deus é mostrado, ele é mostrado, manifestado como uma rocha sólida, em quem nós devemos confiar, assim como Davi queria se chegar à rocha. O versículo 3 diz o seguinte: o versículo 3 compõe a segunda parte desse Salmo 61. O versículo 3 diz: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Veja o versículo 4: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. No versículo 63, onde Davi diz: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo, a ideia de Deus como refúgio, irmão, ou abrigo, está presente em muitas passagens dos Salmos. Não é somente nesse Salmo aqui que Deus ele é manifestado, que Deus que o salmista ele escreve confiando e declarando que Deus é o seu abrigo. Pois em muitos salmos nós vemos isso. Por exemplo, no Salmo 14, verso 6, Salmo 46, verso 1, onde Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no momento de tribulação. Então, o Salmo 94, versículo 22, esses versículos, irmãos, apresentam forte afirmação do salmista quanto à proteção e ao livramento encontrados somente em Deus. Meus amados irmãos, é muito importante, é fundamental para a vida do crente confiar plenamente no Senhor, tê-lo como rocha e como um abrigo. Abrigo é um local de refúgio, onde você vai. Imagine você andando numa rua e a chuva começa a ficar muito forte. Você vai buscar um abrigo para se proteger da chuva. Imagine você em um momento de perseguição, de correria, um momento de agonia, de guerra. No momento de guerra, por exemplo, as pessoas buscam um lugar de refúgio, busca se refugiar por trás de uma rocha ou dentro de uma caverna, dentro de um abrigo. Deus, ele é o nosso abrigo. Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha contra os inimigos. Ele deve ser a nossa rocha, não somente, irmãos, em momentos de lamentações, de abatimento, mas também em momentos de alegria. Em todo momento ele deve ser a nossa rocha, mas especialmente em momentos de lamentos, em momentos de choros, em momentos de tristeza, em momentos de solidão, em momentos de desamparo, em momentos de tristeza. Claro, nós devemos recorrer ao Senhor e somente ao Senhor e tê-lo como o nosso abrigo. O versículo 4 diz: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. A palavra habitarei, que diz aí no verso 4, né?
assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Porque a palavra abrigar e habitar é a mesma coisa. A palavra habitarei ou me abrigarei traz implícita, traz incluído a sólida determinação e confiança no Senhor. Por exemplo, o Salmo 15, versículo 1, é usada com referência a um adorador na casa de Deus. Ali, o salmista se compara a um eterno hóspede na tenda do Senhor. Veja como ele escreve: assista eu no teu tabernáculo para sempre. Tabernáculo, ele pode ser usado como local de adoração, local onde nós adoramos a Deus, onde nós cultuamos a Deus, onde nós ouvimos a sua palavra, onde nós exaltamos o seu nome, o tabernáculo. Então Davi está dizendo: assista eu no teu tabernáculo para sempre, ou seja, que eu esteja para sempre contigo no teu tabernáculo, que eu esteja no teu tabernáculo te adorando, exaltando o teu nome, que tu seja o meu abrigo para sempre, e que eu esteja no teu tabernáculo para sempre. Então veja, a palavra habitar e abrigar no tabernáculo faz referência a um adorador na casa de Deus. Ali, no tabernáculo, Davi se compara a um eterno hóspede nessa tenda ou nesse tabernáculo do Senhor. Meus amados irmãos, nós devemos clamar ao Senhor, pedir a Ele força e graça para que permanecemos adorando Ele em espírito e em verdade. Devemos clamar a Deus e adorar ao Senhor, pedindo a Ele graça e força em momentos de tristeza, mas ao mesmo tempo confiando na rocha, confiando no Deus que é poderoso para nos socorrer. Nos versículos 5 e 6, no versículo 5 a 7, apresenta a terceira etapa, a terceira parte desse salmo. A primeira parte nós lemos nos versículos 1 e 2. A segunda parte desse salmo está no versículo 3 e 4. E agora, na terceira parte desse salmo, o salmista ele declara a certeza de que Deus proverá aquilo que ele está pedindo. Leamos o versículo 5 a 7, que compõe a terceira parte desse salmo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Grande é o Senhor, meus amados. Aqui no versículo 5, o pronome tu, aqui, por exemplo, no versículo 5, diz: pois ouviste, ó Deus, os meus votos. Em algumas traduções diz: ouviste tu, ó Deus, os meus votos. Então, o pronome aqui tu, que está implícito aqui, está em evidência nesse versículo, em que Davi comemora a obra de Deus em sua vida nesse versículo aqui. Davi está comemorando a obra de Deus, os feitos do Senhor sobre a sua vida e na vida do seu povo. Veja, meus amados, que palavra maravilhosa. Ele fala a palavra e me deste herança. Herança, irmãos, é aquilo que Deus concede a cada um de nós. As suas bênçãos são a sua herança. A sua graça é a sua herança. Toda a bondade concedida do Senhor é a herança do Senhor para nos abençoar. Deus havia, irmãos, concedido a nação a Davi para que ele a governasse com responsabilidade. Essas palavras herança, essas palavras também se referem a
realidade maior do rei Salvador. Pois Davi é um rei de Israel que está clamando a outro rei, ao rei eterno. Davi é o rei concedido por Deus de Israel. Ele está nesse salmo, que é um salmo de oração, ele está clamando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que concede a sua herança, que concede bênção para ele e para o povo ao qual ele era rei. Ele fala o seguinte, nesse salmo, versículo 5: e me deste a herança dos que temem o teu nome. Quem teme o teu nome? É a expressão que costuma descrever a piedade do povo de Deus na Bíblia, pois temem significa os que respeitam e veneram com adoração e obediência o nome de Deus como admirável. A palavra temer tem a ver com a vida de piedade diante de Deus. Ele fala, os que temem o teu nome. Temor tem a ver com obediência. Temor tem a ver com a vida de piedade. Temor tem a ver com veneração, com adoração, com obediência, com adoração ao nome do Deus admirável, ao nome do Deus adorável. E essa expressão de louvor a Deus, adorar ao nome do Senhor, sobre aqueles que o temem, você vai ver isso no Salmo 147, 11, Êxodo 20, 20. Pois nós devemos, irmãos, assim como o salmista Davi, louvar ao Senhor, andar em piedade, andar em obediência a esse Deus que é adorável. O versículo 6 e 7 diz, dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. O versículo 7 diz, permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Muitas gerações e para sempre refere-se ao longo reinado de Davi. Interessante, né? A palavra muitas gerações ou gerações após gerações significa ao longo reinado do rei Davi concedido por Deus. Mas também profetiza o reinado eterno de Deus. Interessante, não é? Davi, ele está fazendo alusão aos tempos do seu reinado, mas também ele está apontando para o rei que reina de geração a geração, ao rei Jesus, ao rei eterno. Ele fala o seguinte aqui, no versículo 7, permaneça para sempre diante de Deus e concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Em algumas traduções usa a palavra misericórdia e verdade. Na nossa tradução usa a palavra bondade e fidelidade. Pois bondade e fidelidade, juntas assim, significam o amor fiel de Deus sobre o seu povo. O amor de Deus sobre o povo da aliança. Davi aqui está reconhecendo a bondade do Senhor. Pois a palavra misericórdia e verdade, ou bondade e verdade, são expressões que equivalem, são expressão equivalente, usando graça e verdade. Pois o Senhor é um Deus de graça, concede graça ao seu povo, ele trata o seu povo com a mais pura verdade, com o mais puro amor e zelo. E o salmista Davi, aqui no versículo 7, ele está reconhecendo isso. Ele pede que o Senhor conceda a ele bondade e fidelidade, que a bondade e a fidelidade preservasse a vida e o caráter e a bondade de Davi. Porque Deus é bom e verdadeiro, Davi queria ser um rei bom e um rei verdadeiro. Um rei bom e verdadeiro. Louvado seja Deus, irmãos. O Salmo 23 apresenta o salmista seguindo a bondade e a misericórdia do Senhor. Aqui, o rei é guardado pela amorosa e bondosa graça e amor de Deus.
finalizando esse sermão e essa mensagem. O versículo 8 diz: assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Meus votos aqui, irmãos, refere-se aos votos de louvor a Deus, mencionados no versículo 5. Eu estava vendo alguns comentários acerca desse versículo aqui. Quais são os votos que Davi, se você lê os Salmos e lê os livros que falam sobre Davi, Davi fez voto de fidelidade ao Senhor. Davi fez vários votos de louvar ao Senhor, de andar obediente à palavra de Deus, de que sua alma tinha que ser grata diante de Deus. Votos de obediência, votos de comunhão, votos de adoração, votos de celebração, votos de permanecer na presença de Deus, votos de obediência. Pois ele diz aqui: assim salmodiarei o teu nome, cantarei ao teu nome, exaltar-te-ei o teu nome. Ele diz: para sempre. Davi tinha um propósito de salmodiar, de cantar, de louvar, de exaltar o nome do Senhor, não somente durante uma semana, não durante um mês, mas ele diz: para sempre. Para sempre. O coração de Davi estava jubiloso, embora passando por tribulações e lutas, mas ele tinha um desejo enorme de louvar, de engrandecer ao Senhor. Assim seja nós, meus amados irmãos. Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida a partir do que nós ouvimos nesta noite. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, se você está passando por algum momento de aflição, momento de angústia, assim como Davi estava vivendo, momento de aperreio, preocupação, ansiedade, solidão, busque a Deus em primeiro lugar. Mas seja perseverante, porque às vezes nós buscamos a Deus e nós não vemos a resposta vindo na hora. E a sensação que nós temos é uma sensação de que Deus está distante de nós, que Deus não está ouvindo a nossa oração. Pedimos a Deus, assim como o salmista Davi pediu, para ele ficar firme na rocha, se abrigar em Deus. Ele via Deus como seu abrigo e Deus como a sua rocha. E Deus, ele confiava em Deus como aquele Deus que poderia defendê-lo dos seus inimigos. Em segundo lugar, nós devemos confiar, não só orar, suplicar, clamar, lamentar pela situação difícil. Devemos clamar e buscar, mas confiar que Deus há de responder no tempo certo a nossa oração. Que a nossa oração também seja como Davi. Davi queria permanecer para sempre no tabernáculo de Deus, servindo ao Senhor no templo, servindo ao Senhor com fidelidade e alegria. Davi estava dando graças pela herança, pelas bênçãos derramadas sobre a sua vida. Que possamos ser gratos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossa vida. Que possamos continuar confiando no Senhor, buscando a sua presença, salmodiando o seu nome, alegrando-se na sua presença, mesmo em meio à luta, mas nos alegrando e confiando em que Deus é maior do que a nossa luta, Deus é maior do que a nossa solidão, Deus é maior do que a pandemia, Deus é maior do que as doenças, Deus é maior do que os perigos, Deus é maior do que as perseguições, Deus é maior do que todas as coisas que possam nos acometer nessa face da terra. Deus é maior, Ele é o rochedo, Ele é o Senhor. Que possamos, assim como o salmista Davi, fazer votos de obediência, votos de fidelidade ao Senhor, votos de louvar a Ele para sempre com a nossa vida e com nossos lábios, votos ao Senhor de viver em comunhão com Deus, em desejá-lo viver sempre com Deus em comunhão com Ele. Que Deus fortaleça a sua vida,
Que Deus, que o Espírito Santo aplique as verdades do Salmo 61 ao seu coração, à sua vida. Que Deus possa tranquilizar a sua alma e consolar o seu coração. Pois Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso abrigo para sempre. Amém. Meus amados irmãos, vamos nesse momento cantar mais outro louvor ao Senhor, e depois desse louvor nós vamos orar ao Senhor, a oração final, e nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pela sua palavra e pedir a Deus a sua bênção sobre nós, que possamos ter um restante de noite de bênção na sua presença. Amém. Estava desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Grande é o Senhor, irmão. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer, amém. Posso fazer, se não entregaste, ó Deus, o meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Devemos render nossa vida ao Senhor Deus. posso dizer, Amém. Que posso fazer, se não entregaste, ó Deus. o meu coração. Amém. Louvado seja Deus. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Louvado seja Deus, irmãos. Estamos chegando ao final do culto bíblico no lar, desse segundo culto bíblico no lar. Quero agradecer aos irmãos por estar conosco até agora, onde nós tivemos a oportunidade de louvar ao Senhor, de engrandecer ao seu bendito nome, e onde nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus que enche nosso coração de louvor, de alegria. Pois a minha oração, meus amados irmãos, é que Deus continue vos abençoando, continue fortalecendo a sua vida, continue enchendo você do seu Espírito Santo. Minha oração é que haja conversões, que Deus use essas mensagens, que Deus use todo o culto, todo o elemento do culto, e especialmente a pregação e os louvores, para tocar nos corações, transformar vidas. Pois o Senhor, Ele enviou Jesus para o mundo,
para salvar pecadores, para transformar pecadores, para tirar pecadores das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, vamos orar. Vamos orar para que Deus abençoe a nossa congregação, continue abençoando a nossa congregação aqui no Morro da Esperança, os meus amados irmãos da nossa congregação, fortaleça também os jovens, os adolescentes e pré-adolescentes da nossa congregação, que Deus abençoe os trabalhos de discipulado, que Deus abençoe o trabalho de artesanato que é feito, elaborado, encabeçado pelo nosso amado irmão Ribamar. Ele tem começado um trabalho de artesanato, mas teve que parar por causa dessa pandemia, desse problema do vírus, e nós tivemos que interromper os trabalhos no tempo, os projetos, mas vamos dar continuidade com a graça do Senhor, e Deus há de usar todo o projeto, todo o trabalho, todo o evangelismo, tudo para a sua glória, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, Deus santo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, quero engrandecer o teu nome e quero, Senhor Deus, render graças a ti. Ó Deus, eu louvo a ti pela vida de cada irmão da nossa congregação e por aqueles, Senhor, que estão em outro estado, como a Elisama, como a Vera Lúcia, Senhor, como o Jaeldo, como minha sogra, como outros amados irmãos que estão de outros estados também acompanhando, Senhor Deus. Pai, abençoa a congregação presbiteriana do Morro da Esperança. Ó Senhor Deus, abençoa o Pedro, o jovem Pedro, a irmã Maria de Jesus. Ó Deus, também oramos também pelo casal, irmão Ribamar e sua esposa Saúde, sua filha Paula, seu esposo. Ó Deus, pela irmã Rosângela, seu esposo, o Romão. Transforma a vida dessa família, Senhor Deus. Abençoa essa família, Pai. Abençoa a irmã Rosângela, dá força a ela, Senhor. Ó Deus amado, também o irmão Roberto, sua esposa, a sua filha e sua neta, Pai. O Antônio também. As crianças da nossa congregação, Senhor. Minha filha Sofia, a filha da Suzana, Senhor. Ó Deus amado, também, Pai, nós te oramos pelas crianças que faz parte lá da escola bíblica dominical. Os pré-adolescentes, Senhor Deus. Os adolescentes, Pai. Ó Deus amado. Derrama da tua graça, abençoa o nosso discipulado, o evangelismo, Senhor, o projeto de artesanato, o nosso trabalho, Senhor Deus, os nossos planos e projetos que estejam debaixo da tua vontade, debaixo do teu poderio, debaixo do teu domínio, Senhor. Abençoa nossas famílias. Ó Deus, aqueles que estão enfermos de nosso meio, cura as enfermidades, Senhor Deus, tem misericórdia. Os que estão desempregados, os que têm trabalho, os que trabalham em suas casas vendendo alimentação, como alguns irmãos da nossa congregação, que tu possa, Senhor Deus, dar condições para esses irmãos voltarem a trabalhar em suas casas, vendendo seus alimentos, Senhor. Ó Deus eterno, continua socorrendo a cada um de nós em nossas necessidades. Fortalece a tua igreja, fortalece a todos nós presentes, Senhor. Essa oração que nós pedimos. Nós te agradecemos, Pai. Oramos, Senhor, pelo Brasil, pela nação brasileira, pelo presidente da República, Pai, e pelo teu povo espalhado pelo mundo. Tem misericórdia de nós. Pai, nos dá uma boa noite de bênção, de paz na tua presença. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.